Boa noite, Santa Maria. Boa noite, amigos que estão acompanhando através dos canais da H20 TV. Estamos falando em nome de City Data Internet, a internet que chega até você, e Florata Espaço de Eventos, trazendo a nossa estreia do programa Dance Mais, um espaço destinado para fomentar a produção artística, a apresentação de projetos, convidados especiais. Na pauta de hoje, nós temos um grupo seleto de convidados especiais que estarão nos dando o prazer de poder falar diretamente de São Paulo, o professor Rubens Pantano Filho, diretamente de Posadas, na Argentina, o maestro Luiz Marinoni, e aqui no nosso palco, aqui no nosso estúdio, a Fundação Ângelo Bozetto, que vai estar falando daqui a pouquinho sobre os projetos desta fundação em toda a Quarta Colônia. Sejam bem-vindos. O projeto Dance Mais, da H20, está começando. Eu sou o Prof. Vavá. Sejam bem-vindos. Vão compartilhando com o pessoal, vão mandando o link, vão se inscrevendo no canal da H20, porque a gente precisa fortalecer essa rede da dança. E com muita alegria eu peço para a equipe técnica nos apresentar o primeiro convidado, que vem diretamente de São Paulo, o professor Rubens Pantano Filho. Boa noite, Valtair. Tudo bem? Muito frio? Bastante frio e úmido. E a garganta um pouquinho já judiada, né? Porque inverno do gaúcho sabe como é que é. Que alegria, professor, poder conversar com um amigo. Um professor que eu conheci em São Paulo em 2018, eu acho, né, professor? Mas eu acho que 2018. Participei de um curso fantástico, uma palestra do professor lá. Fiquei encantado com o trabalho dele. Armamos já imediatamente um trabalho para fazer em São Paulo. No fim, a pandemia não nos permitiu fazer presencial, mas estamos agora, hoje, recebendo um amigo direto de São Paulo. Gostaria que fizesse uma breve apresentação para o pessoal e depois a gente entra no assunto da nossa pauta de hoje. Seja bem-vindo, professor. Tá bom. Obrigado, Valtair. Primeiro, cumprimento você, né, e todo o pessoal aí da equipe, mais os nossos colegas aí que estão participando conjuntamente. Para mim é uma satisfação muito grande poder participar do teu programa, né, contribuir um pouco com a questão da cultura e da dança. Bom, meu nome é Rubens Pantano Filho, eu sou professor de um Instituto Federal, do Instituto Federal de São Paulo. A minha área de formação é em engenharia, em física, né? Pode até parecer estranho para aqueles que estão nos ouvindo, né? Mas o meu trabalho aí cotidiano como docente é dando aula de física, de mecânica, de cálculo, né? Essas áreas aí ligadas às exatas. E tem mais ou menos uns 10, 12 anos que a dança, né? A dança de salão, em primeiro lugar, começou como um hobby e, no fim, acabamos, digamos, nos apaixonando aí pelo tango. E há mais ou menos 10 anos que a gente frequenta a Argentina, né, particularmente Buenos Aires, 2 vezes por ano, sempre nas nossas férias escolares, né? Minha esposa também é professora universitária, e a gente sempre está na Argentina em julho e janeiro, sempre ficando 30 dias e mais 30, né? Aprendendo um pouco sobre o tango, a milonga, não só vamos dizer, a técnica, né? Aprender, digamos, melhorar a nossa dança, como também pesquisar as origens desses gêneros, as suas histórias, como que ele está inserido dentro da cultura portenha, né? E nesse período aí, nesses 10 anos, nós tivemos aí a felicidade de conhecer grandes professores, né? Grandes maestros lá na Argentina, o Alejandro Turco Suárez, o Filholo, o Jorge Firpo, enfim, teria que listar uma quantidade enorme aqui de professores muito competentes e que tornaram-se também nossos amigos, né? 2018, como o Altair disse, eu estava apresentando lá em São Paulo um livro que lançamos anteriormente sobre o tango e o samba, né? Falando um pouco das raízes afro desses dois gêneros. E aí o livro, no nosso ponto de vista, foi um sucesso, esgotou a edição brasileira, uma edição em espanhol, e aí demos início, então, a esse projeto que estamos apresentando hoje, que é o Milonga e Forró, 2 bailes populares. Muito bem, professor. Eu fiquei desde o dia que
que assisti a tua palestra lá e também durante as nossas conversas. Ficamos muito honrados, eu e a Jussara, em poder participar de um capítulo desse livro falando sobre a milonga no Rio Grande do Sul. Esse livro que tem o prefácio da Academia Nacional de Tango e o pós-fácio do Renato Borghetti. Gostaria que o amigo falasse da concepção desta obra, que é o assunto do nosso encontro hoje, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do trabalho de pesquisa que o professor faz, não somente com tango, mas como milonga também, e agora contemplando. Eu acho que isso aqui se tornou, professor, assim, ó, modéstia à parte, né, uma obra fundamental para entender esse processo que aconteceu, porque tem um fato que eu cito aqui no livro, da minha parte, que é a confusão que o brasileiro faz quando toca milonga para as missões, por exemplo, Sim. E o pessoal chama de forró gaúcho, né? Assim, cearense dançando forró, eles falam, né? É. Nos fale sobre essa obra, professor, por gentileza. Mas esse livro, eu também fiquei assim, muito contente, né, com o resultado final. Esse livro reúne um conjunto de 21 profissionais ligados à dança, ou professores de dança, ou pesquisadores, né, universitários que também se dedicam a pesquisar a história desses gêneros. E nós escolhemos a milonga e o forró, porque no primeiro nós falamos do tango e o samba, que são duas marcas fundamentais da cultura portenha, né, argentina e da brasileira. Agora, nós construímos esse segundo projeto, que chama-se Milonga e Forró, Dois Bailes Populares. E a nossa intenção era justamente essa, pesquisar dois gêneros de música, dança, de baile, dois gêneros poéticos também, que são da nossa cultura, né, da cultura brasileira. O forró é algo que impregnou todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E a milonga também é um gênero que eu faço essa comparação, né, que na Argentina tem esse caráter assim mais divertido, né, diferente um pouco do tango, que é um pouco mais formal. E nesse livro nós reunimos, como o Walter mostrou na contracapa, tem 21 professores. Mais ou menos, acho que 11 brasileiros e 10 argentinos. E, obviamente, os argentinos, na sua grande maioria, abordaram a milonga. O Walter com a Jussara falam da milonga, porque a gente sabe que é um gênero muito apreciado aí no nosso querido Rio Grande do Sul, né? E os brasileiros abordam um pouquinho o forró, a sua origem, a sua história, né? A gente começa o livro com um capítulo mais geral que eu com a minha esposa escrevemos, caracterizando um pouco o forró, a milonga, como é que surgiram, as suas origens afro. No caso do forró, a gente fala do Luiz Gonzaga, obviamente. No caso da milonga, o Gabino Ezeiza, né? E vamos caracterizando, então, as diversas, digamos, modalidades do forró, né? Como é que ele evoluiu. E também a milonga. Depois vem um grupo de autores argentinos. Eu vou pegar aqui para não cometer nenhuma injustiça, né? O Alejandro Filiolo fala também especificamente da origem da milonga, o seu desenvolvimento na Argentina, a milonga campeira, a milonga cidadana, né? Depois o Jorge Firpo com a esposa Diana Mestre, também professores muito competentes lá da Escola Mundial de Tango. Eles escreveram um artigo muito interessante que fala da origem afro e a relação do candombe, da milonga e o tango. Excelente artigo, né? O Urquidia e o Alejandro Turco Suádia falam um pouco mais da milonga como espaço dançante, quer dizer, a festa, o baile, as suas características como espaço dançante, né? E aí o Alejandro fala um pouquinho de orquestras, do Aníbal Troilo, por exemplo, que é uma das preferidas, né, abordagens dele. E o Rick Barrios, também um professor da Argentina, ele faz uma comparação muito interessante. Ele fala um pouco da milonga nesse momento de pandemia, essa necessidade nossa de reclusão, de afastamento, as dificuldades, e compara um pouco com um período do Perón, um período também da ditadura, quando as milongas, de certa forma, foram proibidas, né?
Depois vem um artigo do Fernando Giannis, um grande professor também, que inclusive dançava na companhia de dança clássica, né, no Teatro Colón, com a Alejandra Mussano, que é uma socióloga, que também praticante e pesquisadora do tango e da milonga, e fala um pouquinho das suas experiências também. O Fernando conta um pouco das milongas antigas, e ela tem um texto assim até um pouco mais uma crônica, né, sobre a sua vivência na milonga. E daí o Valtair, o Vavá com a Jussara fecham esse bloco falando um pouquinho mais especificamente da milonga rio-grandense. E é claro que há uma semelhança, né, uma grande proximidade, evidentemente, as origens são comuns, mas cada país, né, Uruguai, Argentina e o sul do Brasil, tem as suas especificidades, né, na milonga. E o Vavá, então, explora essa questão da milonga rio-grandense. Depois, em seguida, aí são os capítulos dos brasileiros, que tratam, então, do forró. O Daniel Barros e a Ione Sanches são dois bailarinos de Recife, falam um pouco da origem, da regionalização do forró, como é que ele se desenvolveu, como é que ele se propagou para as diversas regiões do país. O Moreno Zanandré, que é o nosso professor aqui de Campinas, fala especificamente dessa modalidade que se conhece hoje como forró roots, né? Fala do festival, de Itaúnas, né? E mostra um pouco das características dessa modalidade do forró. O Dimer Teles, que é um professor de dança, campeão também nacional de forró, atualmente, inclusive, ele foi nomeado secretário de Cultura aqui numa cidade próxima, Paulínia, e ele fala, então, das influências do zouk, do bolero, do tango, da salsa, no forró brasileiro, né? Paulo e Vanessa Zanandré, professores também de Campinas, contam uma história do desenvolvimento do forró na cidade de Campinas, que é uma cidade muito importante aqui da nossa região, né? Da região metropolitana, que tem Campinas como sede, e ele conta, assim, 35 anos de história sobre o forró na sua escola de dança, né? Como que ele começou, e grandes personagens de Campinas, e assim vai, né? O Rodrigo e a Cecília têm um olhar um pouco distinto, falam um pouco do olhar da neurociência, né? Do prazer que a dança nos causa, e aí toda a análise deles da dança do forró é baseado, então, nesses estudos aí da neurociência. E aí a gente fecha o livro com 2 capítulos, um de uma professora pesquisadora, né, da Universidade de São Paulo, que ela fala um pouco da variedade linguística, porque a formação dela é em língua portuguesa e espanhola. Então, ela faz uma abordagem do lunfardo, né, que é digamos, uma gíria portenha, né, e da linguagem mais ou menos típica do Nordeste. Ela cita no livro como nordestinês, né, e fala um pouquinho dessas gírias que comparecem nas letras, né. Inclusive, ela faz uma análise tanto de um forró como de uma milonga. E aí fechamos um pouco, praticamente fechamos o livro com o último capítulo que eu tive também a felicidade de escrever com ela, falando um pouco do conceito de saudade, que para o espanhol eles dizem mais a ignorância ou nostalgia, né? Que é esse sentimento, digamos, que comparece na música, no forró, comparece também na milonga, né? Como o Walter falou, tivemos a grande honra, né, de contar com o prefácio de abertura do Gabriel Soria, que é presidente da Academia Nacional do Tango, um intelectual importantíssimo em Buenos Aires. E o fechamento, como não poderia deixar de ser, nós temos que convidar um brasileiro. E acho que nada melhor do que o Renato Borghetti, né? Inclusive foi o contato aí do Valtair que nos fez chegar até ele. E ele faz, então, um encerramento do nosso livro, né? Então, eu creio que o livro ficou muito bom, tá certo que nós, autores, somos suspeitos, né, Valtair? Sabe, professor, que desde o dia que eu ouvi a sua palestra lá, me impressionou muito
uma característica que eu gosto muito dentro da milonga, que é essa africanidade, essa origem Sim. negra, né? Porque eu tive em 1988 a oportunidade de estar em Montevideo pela primeira vez, estudando o candombe e a milonga montevideana, né? Que é uma milonga que nasce ali na Cidade Vieja. E vendo o seu discurso lá no curso em São Paulo, me trouxe mais certeza ainda de que tudo aquilo que a gente vem buscando há tantos anos se encontra hoje no discurso de um pesquisador como o senhor. Porque algumas pessoas confundem, às vezes, a origem de tudo isso, né? E a cabeceira do Rio da Prata foi fundamental para o processo de evolução dessa música, que nasce como palavra cantada e se transforma em milonga, local de dança hoje, milonga música, milonga gênero de dança, e mais ainda, né, professor, ver o Brasil todo e o mundo dançando milonga para as missões. Eu vou repetir de novo, que o Mastruz com Leite gravou alguns anos atrás, e o pessoal caiu no domínio, e hoje os maestros argentinos coreografando milonga para as missões, tanto na leitura do Borghetti, quanto na leitura do próprio Gilberto Monteiro, que é o autor da música, né? Sim. Mostrando o quanto essa milonga ela é contagiante e ela perde o rótulo regional específico de um lugar, sem perder a essência como milonga, né? Como música e como dança, né? Sem dúvida. A Milonga das Missões é algo belíssimo, né? De autoria do Gilberto Monteiro. Acho que fez grande sucesso com o Borghetti, quando ele gravou lá, na época, acho que era um LP, né? E é muito coreografada pelos argentinos. Inclusive, essa que circula muito pelo Facebook, você deve ter notado, é de um casal italiano, muito interessante. Essa que o pessoal põe cearense dançando forró. Eu tive a ousadia de fazer uma versão minha, né? Com essa milonga, está no YouTube aí. E eu quero dizer para o pessoal o seguinte, aqui o livro está na mão de todos os professores brasileiros hoje. O pessoal tiver interesse, e eu vou fazer o meu lançamento em seguida, com uma versão assim, professor. Eu vou fazer o lançamento do livro com uma aula de milonga rio-grandense, Sim. uma aula de milonga portenha e uma aula de milonga dançada como forró. Sim. Mostrando exatamente o que os dois bailes populares enfatiza, né? Até que a gente consiga reunir os profissionais, com o maestro, o professor Rubens estava com tudo pronto para a gente fazer um encontro em São Paulo. No fim, a pandemia não deixou, né, professor? Nós íamos fazer, obviamente, um lançamento presencial, ia ter um curso aqui, inclusive, em Campinas, mas a pandemia, obviamente, nos impediu. Mas no mês de julho, nós estamos programando, estamos já montando a arte, nós vamos fazer um curso, vamos dizer assim, né, um encontro. Nós estamos pensando em 4 ou 5 encontros, provavelmente 4, em 4 semanas. Então, uma semana tem uma aula de forró, com o Rodrigo e a Cecília. Na semana seguinte, uma outra aula de forró com o Dimer ou com o Paulo e a Vanessa Zanandré. Gostaríamos que o Vavá, você participasse de uma terceira, que seria a Milonga rio-grandense. E depois, a quarta aula seria com um argentino, que é o Alejandro Turco Suadia e a Alejandra Mussano. E se tivermos a quinta com o Alejandro Filholo. Qual que será a ideia? A ideia é que quem se inscrever vai pagar uma taxa absolutamente simbólica. Nós estamos pensando em R$70, R$80 para essas 5 semanas. Eles são 5 aulas, ou 4, 2 de forró, 2 de milonga, ou 2 de forró, 1 de milonga rio-grandense, 2 de milonga argentina. E a pessoa que se inscrever ganha o livro, né? E é uma forma de a gente, digamos, nesse momento de pandemia, fazer a divulgação do nosso trabalho e contribuir para divulgar a nossa cultura, né? A cultura do Rio Grande do Sul, a cultura da Argentina, do Uruguai. Eu tenho plena convicção que esse livro aí será uma referência para aqueles que gostam de se dedicar a estudar esses gêneros. Professor, nós estamos então, como eu disse, né, fazendo um planejamento aqui na região. E, claro, pela distância com os demais professores, talvez fique, quem sabe, complicado trazê-los até aqui, né? Mas seguramente será uma honra poder participar de uma dessas ações.
Até porque nós estávamos certos de ir para São Paulo, estávamos com tudo encaminhado e a pandemia nos até impediu. hotel, você já tinha até pedido referência, tudo, lembra? Tudo, hotel garantido, tudo, né? Bom, professor, mais uma vez gostaria de agradecer imensamente o seu tempo, tá? E eu gostaria de dedicar essa obra a todos aqueles que pesquisam, que estudam. E fica uma sugestão, pessoal, olha, tem que colocar na sua estante lá Milonga e Forró, tá? Professor Rubens Pantano Filho, Gabriele Franco e Jorge Firpo são os organizadores. 2 bailes populares. O professor já falou do número de pessoas, de professores que estão participando do livro. É uma obra belíssima em português e espanhol. Quero parabenizar o professor pela sua iniciativa e também agradecer imensamente pelo carinho com que sempre nos tratou nas mensagens, nas reuniões, para que a gente pudesse chegar a esse capítulo que eu conto um pouquinho de onde tudo começou na minha cidade de São Cepé, com data e hora marcada, e graças a Deus seguimos estudando, né? E levando essa bandeira da dança para todos os lugares. Quero que o amigo deixe as suas considerações finais e a promessa de que a gente possa se encontrar logo, logo, após ver todo mundo vacinado e com essa pandemia indo embora para a gente poder seguir a vida. Tá bem, Walter, eu que então agradeço, né, pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande, né, participar com você. Eu acho que é uma contribuição grande, né, que a gente está dando para a cultura do nosso país e dos países irmãos. Sem dúvida nenhuma, terminando esse período aí de pandemia, todo mundo vacinado, as coisas mais tranquilas. Vamos ver se a gente organiza algo, seja aqui na nossa região, seja no sul, e vamos tentar reunir aí grande parte desses colegas, né, para que a gente possa apresentar isso pessoalmente. Caso se esgote aí, ou mesmo pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo de regiões mais distantes do país, podem fazer contato via Facebook, por exemplo, pelo Messenger, Rubens Pantano Filho, ou então por e-mail, depois, se for possível projetar, mas é facinho de guardar, é o sobrenome Pantano, e aí tem um F mudo, porque ele filho, então fica Pantanoff, né? Parece russo, né? Pantanoff, @uol.com.br.